Então é o seguinte. Primeiro passo. Vamos lá no nosso amigo. Tu pode até criar um novo arquivo, viu, Alexandre? Um novo arquivo. Então, o primeiro passo, galera, é o seguinte: é ir lá no Google e saber o que é uma regressão logística. Aí, como o Google agora pode abrir. Não, vai primeiro na abinha normal ali. Aí você põe ali Wikipedia regressão logística. Tu começou a gravar, né? Sim. Ah, tá, beleza. Só confirmando aqui. Sim. Tá, beleza, show. Então clica ali regressão logística. Então, de novo, aquilo que eu sempre falo para vocês. Ó, antes de sair fazendo conta, entenda o que é que vocês estão fazendo. Regressão logística é o seguinte, vocês vão perceber que para certas situações, prever o valor, que era o que a gente estava tentando fazer com a regressão linear, às vezes não vai dar certo. E aí a regressão logística, ela entra quando ao invés de você prever um valor, você quer prever uma categoria. Certo? E o maior exemplo que eu uso vem, inclusive, da área financeira. Que é quando os bancos fazem análise de crédito para saber se você é um bom pagador ou não. E o elemento que a gente vai trabalhar aqui é começando com a variável dicotômica, ou seja, ela só tem dois tipos de respostas. Sim ou não. Certo? Ou seja, você é bom pagador, não é bom pagador, você está doente, não está doente, e por aí vai. Tanto é que ele traz uns exemplos aí. Então, se você só tem duas categorias, é regressão logística. Se você tiver três ou mais categorias, aí hoje em dia a turma está usando machine learning e deep learning. Porque aí você pode botar 3, 4, 5 categorias e por aí vai. Ou redes neurais, que é o deep learning. Então, lá no livro, lá no livro lá do Análise Multivariada, ele tem um capítulo lá só explicando sobre regressão logística. E aí, você vai descendo ali, pode ir descendo o Wikipedia ali, ele vai trazendo as questões teóricas e você vai lidar com isso daí, certo? Tanto é que você tem que ter ausência de multicolinearidade, a relação linear não é entre as variáveis em si, mas entre o logaritmo delas, certo? E tem um negócio bem interessante aí, que você não precisa se preocupar com normalidade de resíduo e você não precisa se preocupar com heterocedasticidade. Certo? Então, vamos lá. Você vai ver que até os critérios de validação desse modelo é bem mais fácil do que o regressão linear. Aí tem os exemplos aí que ele está trazendo, para depois vocês lerem com calma. E, bom, aí a gente agora vai para a parte prática, mas eu estou chamando a atenção isso, vocês precisam ler para vocês compreenderem o que, é que vocês vão fazer agora. Beleza. Indo lá pro R, aí vocês vão fazer o seguinte, eu vou estar passando para vocês aqui devagarinho. Então, eu vou fazer bem devagarinho aqui, para não ser apressado. Aí vocês vão no chat lá, vocês vão pegando os códigos que eu vou passando para vocês. Tá. Então vocês pegam esses códigos ali, copiam, cola no R e vamos executá-los. O que é isso? Eu vou pegar a base de dados do MTCars, então você pode rodar a primeira linha.
roda o head e aí dá uma pausa aí. MTCARS é uma base de dados nativa do R, que ela tem 32 observações, acho que a gente já trabalhou com ela, e ela traz características aí de vários modelos de carro, certo? Se você rodar a linha 8, que você pode rodar tanto pelo comando str como pelo glimpse, mas pelo glimpse você vai ter que carregar a biblioteca tidyverse. Mas qual é a importância disso daí? É você entender como estão configuradas as variáveis, certo? Então tá. Aí qual é o cuidado que você tem que ter aí? Você está vendo que ele está chamando todo mundo aí de numérico? Vocês estão vendo aí, né? Que ele está chamando todo mundo de numérico ali. Só que nem todas essas variáveis são exatamente números. Por exemplo, ali nas cilindradas, que é o CYL, a segunda variável, o 6, o 4 e o 8 não são números, são categorias. Ou seja, eu tenho carros com 6 cilindros, carros com 4 cilindros e carros com 8 cilindros. Então, aí é onde você tem que tomar o cuidado para não achar que isso daí é um número e, vamos fazer uma regressão linear disso daí. Ou, por exemplo, ali na variável VS. Aí eu tenho que lembrar o que isso significa, mas isso é categoria. O 0 é uma coisa, o 1 é outra coisa. O AM, esse daí que é o que a gente vai trabalhar agora, é para ver se o carro é automático ou se ele é manual. Isso também é outra categoria. O gear ali é quantas marchas tem o carro. Isso também é categoria. E o carb, que eu acho que tem a ver com carburador, carburação, alguma coisa assim, e aquilo ali também é outra categoria. Elas não são números propriamente dito. Então você tem que se atentar a isso. Por isso que essa exploração da variável antes, ela é crucial. Então, qual é o exemplo que a gente vai fazer aqui? Agora eu vou copiar a segunda parte do código, aí vocês pegam lá no chat. É o 3 e o 4 ali. Aí você cola lá. Aí você primeiro, vamos entender a linha 12. A linha 12, ele é o comando para você rodar o que ele chama de Generalized Linear Models. Certo? Então, para rodar a regressão linear propriamente dita, você usa o LM. Para você rodar a regressão logística, você vai usar o GLM. Certo? Dentro do GLM, eu consigo também rodar o LM, entendeu? E aí, se você prestar atenção, a estrutura é bem semelhante. Então, a primeira parte da função, eu tenho que dizer qual é a fórmula que eu quero usar. Então, diferentemente no modelo linear, em que a variável dependente era um número, aqui tem que ser obrigatoriamente uma categoria. E essa categoria só pode ter dois valores. Ou é 0 ou é 1. Obrigatoriamente, tem que ser ou 0 ou 1. Que é o caso da nossa variável AM, que é para a gente prever, a partir de certas características do carro, se esse carro é um carro com câmbio manual ou se esse carro é um carro com câmbio automático. Beleza? Quais são as características que a gente vai estar trazendo aqui? Aí vem depois do tio ali, o WT, que é o peso do carro. Se a gente olhar ali, o peso do carro é uma variável numérica, que ali deve estar em tonelada. E o HP, que é o horsepower, também é uma variável numérica. Tá?
Então, ou seja, a partir do peso do carro e a partir do horsepower dele, eu quero tentar adivinhar se esse carro tem um câmbio automático ou um câmbio manual. Entenderam qual é o problema? Tá. Aí eu tenho que depois dizer qual é o conjunto de dados que eu vou utilizar. E aí agora tem um parâmetro adicional, que você tem que dizer qual é a família de distribuição que ele vai usar. Para o modelo de regressão logística, a família sempre será binomial. Sempre. Sempre será binomial. Beleza, gente? Aí, de novo, professor, o que é uma família binomial? Aí vamos lá no nosso amigo Wikipedia. Aí lá no Wikipedia você procura lá o que é uma distribuição binomial. Binomial. Aí clica na binomial aí. Tá certo? Só que no caso da distribuição logística, ela é um caso particular da distribuição binomial, que é a distribuição Bernoulli. Porque a distribuição binomial, ela assume vários valores. E a Bernoulli, ela só assume 2, mas 0 é 1. Então, a Bernoulli é um subgrupo da distribuição binomial. Em linhas gerais, para que serve a distribuição binomial? É quando a minha variável ela é discreta, ou seja, ela é um número inteiro. A distribuição normal, ela é para os números reais. Certo? Tanto é que tem a explicação ali, ó, ensaio de Bernoulli, é quando só tem 2 respostas. Beleza? Então, para maiores aprofundamentos sobre o que é a família binomial, começa lendo o Wikipedia e depois dá uma lida lá no livro Análise Multivariada de Dados. Vamos lá para o R. Aí agora você roda a linha 12. Rodou a linha 12, aí depois agora a gente roda a linha 15. E aí a gente vai fazer a mesma interpretação que a gente fez para a... Como é que é? Ai, meu Deus. A regressão linear. Certo? Só que qual é o cuidado que você tem que ter aí? Alexandre, volta ali na regressão logística, que aí no Wikipedia. Que aí isso sim tem que ter claro na cabeça, porque senão vocês vão achar que estão rodando a regressão linear, mas não. Volta lá para a regressão logística. Isso. Vai lá até aparecer a fórmula dela aí. Aí, pronto. Então, aquele resultado que a gente viu lá na tela, vai lá no R ali. Tá vendo esses parâmetros que vocês estão vendo aí? Então, esses parâmetros aí, eles são resultado da seguinte fórmula. Aí volta lá para o Wikipedia. Que é essa fórmula aí onde começa aí logit PDI. Então, o logit PDI, que fórmula é essa? Ela é o logaritmo dessa função aí, onde tem PDI dividido por 1 menos PDI. PDI dividido por 1 menos PDI, eu estou fazendo o quê? Eu estou calculando uma razão. Razão de quê? O PDI é a probabilidade de sucesso. E o 1 menos PDI é a probabilidade de fracasso. Então, o PDI é a probabilidade de você ser bom pagador dividido pela probabilidade de você ser mal pagador. Quando eu faço isso daí, eu estou calculando o que a gente chama de odds ratio, ou razão de chance. O que é a razão de chance? Vou explicar de maneira bem tranquila.
cada uma possibilidade de você falhar, quantas possibilidades existem para você dar certo? Isso é que é o odds ratio. Vocês já devem ter encontrado em alguns textos, tipo assim, olha, as chances de sucesso são de 1, 2,5. Vocês já viram isso em algum lugar? Principalmente o norte-americano gosta de usar isso. Quais são as chances? De 1 para 5 ou de 1 para 3. Por exemplo, nessas bets aí que diz assim, quais são as chances do São Paulo ganhar? É de 1 para 10. Isso é o odds ratio. Então, para cada chance dele ganhar, que é uma, aí fazendo o contrário, né, para cada chance de ganhar, existe 10 chances dele dar errado. Por isso que quando você tem assim, uma chance de 1 para 1 milhão, o valor do prêmio é bem alto. Porque para ele ganhar uma vez, ele vai ter que perder 1 milhão de vezes. Agora, quando essa relação é de 1 para 1, ou seja, 2 pontos, 1, o valor que ele paga do prêmio é bem baixo. Por quê? Porque é muito alta a chance dele ganhar. Certo? Então, quando ele está fazendo isso daí, ele está fazendo o odds ratio. Só que para dar certo, eu tenho que achar o logaritmo dela. Por quê? Vai descendo ali para ver se ele aparece a curva desse negócio ali, dá para ver se tem um gráfico ali. Pode descer ali. Não tem. Procura ali, mas tem que ser na outra aba para eu não perder isso daí. Inclusive ele está calculando aí, o exemplo do odds ratio ali. Tá vendo ali, que ele achou esse valor 2? O que é esse 2 ali, Que nesse exemplo, porque a chance de ganhar é maior que a chance de perder, ou seja, para cada vez que ele perde uma, ele ganha 2. Tá vendo ali embaixo ali que ele está fazendo a conta? Que o resultado dá 2. Então, para cada vez que ele perde uma vez, ele vai ganhar 2 vezes. Isso é o odds ratio. Só que eu tenho que calcular o logaritmo disso para poder eu achar uma função linear. E por que eu tenho que achar o logaritmo disso? Aí numa outra aba ali do Google, procura aí curva logística. Curva logística, a logística, ou você dá um espaço, você bota assim, sigmoide. Vai, bota para procurar aí para ver o que ele vai dizer. Pronto, é esse gráfico que eu quero ver ali, Então, o logaritmo, gente, é para eu pegar essa curva aí e transformá-la numa reta. Por isso que tem aquele logaritmo aquilo ali. E essa curva, gente, na área de epidemiologia, na área de agricultura, entendeu? Essa curva, inclusive na área de finanças também, essa curva é famosíssima. Porque é a partir dela que eu calculo a probabilidade de um evento acontecer. E no momento que eu calculo a probabilidade de um evento acontecer, o que é que eu estou calculando? O risco envolvido daquele evento. Aí você entra no mundo da gestão de risco. Fabrício, que trabalha com seguros, ou trabalhou com seguros, isso daí é o dia a dia de vocês. Qual é o risco qual é a probabilidade do Abinardo usar o seguro de carro dele? E se eu botar o tempo na jogada, aí eu entro numa distribuição mais complexa, que é a distribuição de Poisson, que é o cálculo da probabilidade ao longo do tempo. É do tipo, qual é a probabilidade do Abinardo usar o seguro do carro dele ano que vem? E daqui a 2 anos? E daqui a 3 anos? Qual é a probabilidade disso acontecer? Por quê? Porque se a probabilidade do Abinardo usar o seguro do carro dele daqui a 3 anos for bem baixa, o prêmio do seguro dele também vai ser baixo. Agora, se a probabilidade do Abinardo utilizar o seguro dele do ano que vem, o prêmio do seguro dele vai ser alto. Então, ou seja, isso não é teórico, gente. Isso daí é usado todo santo dia. Então, a modelagem da regressão logística ao invés de eu calcular
a função de uma curva, que é mais complexa, eu calculo a função de uma reta, que é mais fácil. Então, eu acho primeiro a função da reta e depois eu faço a conta ao contrário. Então, é isso que a regressão logística está fazendo. É modelar uma reta que depois eu vou modelar a curva em cima dessa reta. E é uma curva de quê? De probabilidade. O menor valor dela vai ser 0, o maior valor dela vai ser 1. Isso é a função sigmoide. Beleza, gente? Então, deverzinho de casa, estudar a teoria disso. Se não entender a teoria disso, gente, vocês não têm como, digamos, vocês vão ter dificuldade de interpretação disso. Na área pública, em que você vai, como é que você vai utilizar isso daí? Para você avaliar, por exemplo, sei lá, grau de transparência. Então, do tipo, você está querendo avaliar se um município tem transparência ativa e transparência passiva. Certo? Que, inclusive, depois vocês procurarem ali no Google Escola, vocês vão encontrar bastante artigo nesse sentido, de transparência ativa, transparência passiva das contas dos municípios, que é a questão da accountability. Então, você quer descobrir qual é a probabilidade, a partir de certos dados do município, desse município fazer transparência ativa ou transparência passiva. Então, tem uma aplicação muito direta a isso, inclusive na área pública. Então, voltando lá para a abinha da regressão logística, aqueles resultados que saem, aí vai lá para cima, aqueles resultados, aí, no logit, ali, na função logit. Pode descer, até aparecer a função logit ali de novo. Ali. Então, aqueles resultados que você viu ali do R, é aquela parte do lado direito do igual, que tem ali beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x2. Então, aquele resultado que saiu no R é essa função aí que a gente está encontrando. Beleza? Então, vamos lá. Volta lá para o R. Então, o que são esses números que você está olhando ali? O intercepto, ele é o parâmetro que ele vai usar admitindo que você está numa situação, admitindo que você não tem modelo. Certo? E depois a gente vai calcular os odds ratio disso daí, que aí vocês vão entender melhor. Então, o intercepto, ele sempre vai partir do pressuposto de que você não tem modelo. Quando você não tem modelo, quais são as probabilidades envolvidas? 50%. Quando você não tem um modelo, sempre é 50%. E esse 18 aí, a gente precisa achar a exponencial dele, ou seja, voltar a fazer a operação reversa, para a gente encontrar qual é o que a gente chama de ponto de partida. Então, esse 18 ali é o valor que eu vou utilizar para encontrar qual é o ponto de partida do meu modelo. Só que você não quer um modelo que me dê 50-50. Você quer encontrar um modelo em que tenha altas taxas de acerto. E aí é onde vão entrar as outras variáveis que vocês estão vendo ali. Você está vendo ali que o peso ele está negativo, tá vendo? Tá vendo que o peso é negativo? Então, ou seja, se eu sei que a minha variável resposta está entre 0 e 1, ou seja, ou eu vou para 0 ou eu vou para 1. Quanto mais pesado o carro for, eu estou me aproximando do 0 ou do 1? Do 0? Você vai aproximando do 0. Por causa que o sinal é negativo. Então, quanto mais pesado o carro for, mais você está se aproximando do 0. E nesse nosso exemplo aí, o 0 é o carro manual. O 1 é o carro automático. Então, carros mais pesados tendem a usar câmbio manual. Carros mais leves tendem a usar câmbio automático.
nesse conjunto de dados que a gente está lidando aí. Entenderam isso, gente? Que é crucial vocês entenderem isso daí para poder eu avançar. Então, qual é a minha variável de saída? É sempre 0 ou 1. Se o sinal for negativo, quanto maior for o valor daquela variável, mais você vai estar se aproximando do 0. Se o sinal for positivo, quanto maior for aquela variável, mais você vai estar se aproximando do 1. É isso que você tem que ter em mente. Professor? Oi. Geralmente o intercepto, então, ele é como o professor disse lá no exemplo do Fabrício, ele é meio que para compensar isso, né? Porque se é só entre 0 e... Não, nesse caso o intercepto é quando você está trabalhando com acaso. Que é o acaso. Imagina tu jogar uma moeda, você não tem sempre 50% a 50%? Uhum. Então o intercepto ele vai te dizer onde é que está essa faixa do acaso. Então, mas normalmente a gente começa de 50% a 50%, mas não necessariamente começa ali. Não necessariamente começa ali. Entendeu? Por que eu estou te dizendo isso, Lucas? Porque o 50% a 50% ele só vai existir se tu tiver exatamente metade do teu conjunto de dados de câmbio manual e metade do teu conjunto de dados de câmbio automático. Aí você tem os 50% a 50%, entendeu? Mas às vezes você vai pegar bancos de dados em que essa distribuição não é igual. Ela é desbalanceada. Por exemplo, às vezes tu vai ter um banco de dados, imagina um banco de dados com 100 pessoas. Aí dentro dessas 100 pessoas, tu tem 90 pessoas que são mal pagadoras. E apenas 10 pessoas que são boas pagadoras. Então tu não pode dizer que nesse conjunto de dados é meio a meio. Você não pode dizer que é meio a meio. Então esse intercepto, tu vai ver que o valor dele vai ser bem grande. Para depois você começar a encontrar as variáveis que realmente afetam o modelo. Isso é o caso de dados bem desbalanceados. E aí existem técnicas que você usa para tentar compensar esse desbalanceamento. Assim, eu perguntei porque no exemplo do Fabrício lá, e alguns outros que a gente viu, se todos os coeficientes fossem zerados, né? Tipo assim, da onde a gente partiria? Tem uma certa interpretação, no caso lá do custo do prêmio do seguro, né? O quanto você está economizando com o plano de saúde. Nesse caso, esse 18 não significa nada, né? Não, ele significa, porque eu preciso achar qual é o valor dele real. É porque do jeito que está aí, lembra, volta lá no Wikipedia. Entendeu? Eu tenho que achar qual é, eu tenho que fazer a operação inversa do logaritmo que tu tá vendo aí, entendeu? Por isso que ele no 18 aí, você acha que ele não tá servindo de nada, mas na hora que eu fizer a exponencial dele, aí ele passa a ter um significado. Mas assim, a resposta da regressão logística é 0 ou 1. É sempre 0 ou 1. É sempre 0 ou 1. O que eu quero achar é porque é o seguinte, por que eu faço essa função aí? Vai ali na função sigmoide, na outra abinha ali. Fecha esse gráfico ali. É para eu não ter que fazer, vai subindo ali. Não, vai descendo ali, vai descendo, para ver, vai descendo. Não, vai descendo, pode descendo. Não, peraí, vai descendo. Não, dá um voltar dele. Não, ali na setinha assim, né, nas setinhas, dá só um voltar ali. Ali, isso. Vai mostrar mais, pronto. Tu tá vendo que tem uma fórmula ali na explicação, que tem ali um sigma x1 dividido por 1 mais e elevado a menos x? Tu tá vendo aquilo ali? Uhum. Aquele menos x ali que tu tá vendo é o beta 0 mais beta 1, x1 mais beta 2, x2 e por aí vai. Então, para eu achar a probabilidade, eu tenho que pegar os dados, colocar naquela fórmula, eu acho um resultado e depois eu jogo nessa outra aí. Então, para evitar que eu caia nessa fórmula aí, que é bem mais complexa,
eu faço aquela outra lá do log, entendeu? Uhum. Que é mais fácil de entender. Então você não pode fazer uma associação direta. Por quê? Porque você tem que fazer transformações até chegar na função original. E a função original é essa daí que está sendo mostrada. Certo. Entendeu? Então, o beta 0, que é aquele 18, é do tipo assim, se eu não tenho modelo, qual é a minha probabilidade de partida? Certo? Só que do jeito que está ali, eu não entendo. Eu teria que achar o odds ratio dele. Mas o mais importante quando você olha é como as variáveis afetam a tua resposta. E aí, se tu prestar atenção ali, por exemplo, no horsepower, o horsepower é positivo. Então, quanto maior, ou seja, quanto mais potente for o seu carro, ele vai tender a te empurrar para o 1. Entendeu? Então, carros mais potentes, você vai tender um câmbio automático. Enquanto que os menos potentes vai ser câmbio manual, para esse conjunto de dados. E aí vem de novo o lance lá da significância, né, que a Priscila perguntou ali, ó, por exemplo, para essa saída aí, se tiver 3 estrelinhas, é significativo a 0,1%, que não foi o caso de ninguém ali. Se tiver 2 estrelinhas, é significativo a 1%, que foi o caso ali do peso, que é o WT. Se tiver uma estrelinha, é significativo a 5%, que é o caso do intercepto e horsepower. Se tiver o ponto, é significativo a 10%, que não foi o caso de ninguém ali. E se não tiver nada, é porque não foi significativo, que também não foi o caso de ninguém ali. Então, uma coisa é o valor do parâmetro e a outra coisa é se é significativo ou não. Certo? Então, essa é a saída da regressão logística. Então, como é que a gente melhora a interpretação dela? Aí é que vem o comando que vocês estavam esperando. Que é quando você transforma eles em odds ratio. Esse comando que eu joguei ali. Aí vocês colam e aí cola no código, né? No código. Tá no código. E aí roda essa função. Aí pode rodar ali. Só apertar Enter no console. Só apertar Enter no console. Certo? Aí, de novo, o odds ratio ali, o que é que você tem que prestar atenção? Vamos fazer assim. No início da linha 18, Alexandre, você põe ali round, R-O-U-N-D, aí abre parênteses, tá? Aí vai para o final dele, aí põe uma vírgula, aí põe 2 casas. 2, número 2. Aí fecha parênteses. Aí roda essa linha de novo. Pronto, aí tá. Aí tu vai ver um intercepto gigante ali, entendeu? O que é que ele tá trazendo ali? O que você tá vendo ali é o seguinte, é aquilo que eu te falei, ó. Quanto maior for, esquece um pouquinho o intercepto, porque o intercepto ali, do jeito como ele tá um número bem grande ali, ele não vai ajudar muito a interpretação. Mas o que interessa para vocês aí são esses números que estão saindo ali no WT e no HP. Tu tá vendo que o número original lá no modelo não foi -8? Tá vendo ali? Quando deu a saída ali, tá vendo que deu 0? O que é esse 0? Esse 0 quer dizer o seguinte, é que quanto mais pesado o carro for, mais ele vai te empurrar para o número 0.
Quanto mais leve o carro for, ele vai te empurrar por 1. O problema daí é que o odds ratio para variáveis numéricas, ele não vai te dar aquela razão de chance de 2:1, 1:1 e por aí vai. Isso daí vai ficar bem mais claro quando for uma variável categórica. No nosso caso aí, a gente não tem nenhuma variável categórica, a gente só tem variáveis numéricas. Então a interpretação que você tem que ter dela aí é a seguinte: o WT, como ele foi negativo, ele sempre vai querer te empurrar para o 0. E no nosso caso, o 0 é quem? Câmbio manual. O HP, como ele foi positivo, e aí esse HP ele poderia ser um número bem maior, inclusive, ele vai te empurrar para o 1. Tá vendo ali que deu 1,04? Então, quanto mais potente o carro for, mais ele vai tender a ter um câmbio automático. Certo? Esse odds ratio, normalmente, ele fica bem mais claro quando eu tenho variável categórica. Exemplo. Se eu fosse mulher, qual é a probabilidade de eu ser fumante? Aí você ia ter uma razão bem mais clara, ou seja, para cada situação, digamos assim, para cada uma mulher que é fumante, eu tenho tantas outras mulheres não fumantes. Essa seria a razão de chance ali. Com dados de saúde, vocês vão entender melhor isso daí, porque esse exemplo aí não ajuda muito. Mas o odds ratio é o que interessa ali no final das contas. Para que lado a variável está me empurrando? Se é para o lado do 0 ou se é para o lado do 1? É isso que você tem que ter em mente ali. Fala, Lucas. Ô, professor, mas não estou entendendo, assim, é só porque ficou escrito 0? Não, né? Não, é porque está escrito 0 ali mesmo. É porque está escrito 0, a gente interpreta que essa variável, ela tende a fazer com que a categoria, no caso aqui, manual, prevaleça. Porque você tem que lembrar de novo, qual é a minha variável de saída? Ou é 0 ou é 1. Aí eu tenho que definir quem é o 0 e quem é o 1. Então, o odds ratio de regressão logística, eles vão tender, a gente sempre vai tender a ver esses números ou 0 ou 1. Para onde é que ele está te empurrando. Para onde ele está levando, certo? Para onde ele está te levando. O de cima do summary é mais ou menos a interpretação que a gente estava tendo da linear. Linear, exatamente. Tipo assim, -8, ou seja, para cada tonelada, ele tende a te levar vai te tirando esse número até você chegar no 0. Até chegar no 0. Até você chegar no 0. Porque, de novo, você tem que lembrar que regressão logística, a tua saída é 0 ou 1. Você tem que sempre se lembrar disso. Sim. E aí, então, o teu resultado final na hora que eu jogo esses números vai empurrar a minha observação para o 0 ou para o 1. E aí o modelo, ele é tipo assim, começa com um número entre 0 e 1, né? Uhum. É assim, até 0,49 é 0, é isso? E a partir de 0,50 é 1? Ele vai Exatamente, porque volta lá de novo, Alexandre, lá no Wikipedia. Aí eu tenho que ver a figura lá, a da curva logística. Tá na abinha da curva logística, tem uma aba do lado, Isso. Procura a curva de novo ali, que tu achou ali, uma imagem. Ali. Porque essa imagem aí, Lucas, é uma curva de probabilidade. Isso dá uma curva de probabilidade. Então, de fato, a resposta, que inclusive eu vou mostrar para vocês na próxima aula, né, porque a gente já está acabando, a resposta final de uma curva de regressão logística é uma probabilidade. E aí, e aí se convenciona, quando você tem meio a meio, que se o número que tu encontrar for menor que 0,5, tu tá no campo do 0. Tu tá no grupo da galera do 0.
E quando o número que você encontrar for maior que 0,5, tu tá no grupo do 1. Mas esses pontinhos que estão nessa curva aí são o quê? São probabilidades de ocorrência. E isso daí é uma curva de probabilidade acumulada. Tanto é que ela começa no 0 e o maior valor dela é 1. Entendeu? E aí, o que são essas probabilidades? É a probabilidade de tu pertencer ao grupo 0 ou ao grupo 1. Então, a gente acha a probabilidade e a partir da probabilidade a gente acha o grupo. Então, a grande resposta é: qual é a probabilidade de você ter câncer? Aí você vai dizer, você tem 52% de ter câncer. Ou você tem 49% de ter câncer. Aí tu tá no grupo do que não vai ter. Então, a regressão logística ela vai te dar duas informações: a probabilidade de ocorrência e qual é o grupo que tu pertence. Professor, e qual que é a diferença? Oi, pode falar. Não, o professor citou o exemplo de fumante, por exemplo, área de saúde. A gente fez esses exemplos no teste de tabela cruzada e o V de Kramer. E qual que é a diferença das ferramentas aqui? É porque lá naquelas tabelas cruzadas eu não tinha equação de previsão. Agora eu passo a ter a equação de previsão. Ah, tá, mas eu ainda posso fazer as duas coisas. Eu tenho a tabela cruzada, eu começo a ver a força de correlação e depois eu avanço para essa aqui. Só que essa tabela cruzada você vai fazer agora depois. Porque a tabela cruzada ela vai ser utilizada para tu testar a qualidade de previsão do modelo. Aquilo ali é para você ver se há relação entre variáveis, mas você ainda não tem um modelo. Cuidado para não confundir as coisas. E lá, as tabelas cruzadas que você fazia não era necessariamente para analisar valores binários. Entendeu? Aqui, obrigatoriamente, tem que ser valores binários. Mas o raciocínio é o mesmo. Tanto é que o uso de tabela cruzada, eu vou mostrar na aula que vem, de como é que a gente utiliza ela para validar a qualidade de um modelo. Inclusive, eu ia perguntar isso. A tabela cruzada, por exemplo, dá para calcular o V de Kramer para a tabela 3x3? Não. V de Kramer não vai servir para aqui, não. V de Kramer é outra coisa. É só para você medir a força de relação entre duas variáveis. Não tem nada a ver com isso aqui que a gente está vendo. Tem nada a ver. Mas tem que ser tabela 2x2 ou pode ser 3x3, por exemplo? Não, aqui não. O V de Kramer pode ser a 3x3. Aqui é obrigatoriamente 2x2. Obrigatoriamente. Porque você só tem duas saídas. Cuidado para não misturar os assuntos, cara. Não mistura os assuntos, não. São duas coisas separadas. Mas nas duas situações tem tabela cruzada. Não mistura os assuntos. Beleza, gente? Então tá. O que é que vai ter que ficar de tarefinha de casa? Isso vocês têm que ler, gente. Porque se vocês não leem, aí na hora que eu for mostrar as contas, aí vocês vão ficar com dúvida. Tarefinha de casa. 1. Lê o capítulo de regressão logística lá do livro. Vocês têm que ler, teoricamente, aquilo ali. Certo? Porque senão, quando eu começar a avançar nisso daí, aí vai vir um festival de dúvidas. Você tem que ler aquilo ali. 2. Alexandre, põe ali, por favor, numa nova aba. Você põe assim, Wikipedia... como é que é? Métricas de validação da regressão logística. Vê se vai aparecer Wikipedia logística. Mas roda aí para ver o que é que vai sair. Vê se é aquela... Não. Tira o Wikipedia da frente e roda de novo. Não, peraí, não tá vindo não. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí.
Aqui, achei. Eu vou jogar aqui no grupo aí. Tá, joguei no link ali no grupo ali. Vocês pegam esse link aí e estudem esse link. Principalmente umas tabelinhas que vão aparecer bem lá no final. Umas tabelinhas bem coloridas ali. Consegue abrir ali, mas depois tu bota ela em português, porque tem ela em português ali. Você tem como, pede para traduzir ali. Vai lá, tá lá embaixo. Você tenta achar ali em português, as tabelas que você tem que estudar, tá lá embaixo. Não. Aí passou demais. Vai voltando ali. Aí. Essa daí tem uma anterior, porque essa daí já tá com os números, aí tem as formas. Para vocês entenderem a avaliação de modelo de regressão logística, vocês têm que entender essa tabela aí. Essa tabela é crucial, porque sem ela, você não entende como validar um modelo de regressão logística. Ela é crucial. E aí tem que estudar com calma o que quer dizer cada um deles lá. A que eu tenho aqui, ele conseguiu traduzir, mas depois você traduz aí para o português e fica show de bola. Porque essas métricas, vocês vão precisar delas para dizer se o teu modelo de regressão logística é bom ou não é. Sem elas, você não tem como dizer. Fora outras métricas que eu vou trabalhar com vocês aí. Mas, a priori, eu preciso que vocês, pelo menos, leiam essa parte aí e o capítulo do livro Regressão Logística. Que é a partir da próxima aula, eu vou avançando na questão de como é que a gente valida e avalia isso daí, como é que a gente enxerga visualmente tudo isso daí. Porque para avaliação de política pública e para eu poder, por exemplo, mostrar redes neurais para avaliar 3, 4, 5 categorias ao mesmo tempo, esses conceitos vocês precisam estar dominando. Vocês precisam estar... Se não tiver, tu pede para traduzir, mas aqui no meu, aqui ele já vê o português ali direitinho. Se não, tu pede para traduzir. Tem como traduzir ali em algum lugar ali no Google, ele traduz tudo isso daí. Ou então ali na frente, tu tá vendo que tá EN ali no endereço. Na barra de endereço, tenta botar PT ali, para ver se vem. E vai. Estranho isso. Então, tu vai ter que depois olhar ali para traduzir esse site, porque tem como traduzir. Você volta ele ali, tu pede para traduzir, ele fica todo no português aqui. Beleza, gente. Então, deixa eu só fazer a chamadinha rapidinho aqui para liberar vocês. Professor, vou parar a gravação e o compartilhamento. Pode parar, beleza.